Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou professora Eva, de português do cursinho da Poli. Estou aqui com vocês para dar uma aula de redação. O pessoal que faz o Energy, que está no curso Energy, que usa material da Atena, Smart, que usa material Selene, e o pessoal do Agile, que usa Hermes, essa aula que eu vou dar agora é exatamente igual para todo mundo, tá bom? Por favor, vocês abram ali no caderno de redação, este caderno aqui que eu estou mostrando para vocês agora, caderno 1 de redação. Deixa eu colocar aqui, caderno 1 de redação. Caderno 1 de redação, ok? Vocês abram nas aulas 1 e 2 e a gente começa na página 5 deste material, tá bom? Esse início aqui é sobre, a gente está com redação, né, matéria e redação, e nós vamos estudar a noção de texto. Noção é porque é algo muito básico, a gente não aprofunda texto, enfim, com todas as suas... como é que eu digo? Algo muito aprofundado, né? É mais uma noção mesmo, é algo mais de superfície, mas muito bom pra gente, porque a gente já vai ter ideia e reafirmar essa noção de texto. Geralmente, quem não está muito atento à redação, acha que texto é aquele texto escrito do Enem, não é aquelas 30 linhas do Enem. E não é exatamente isso, né? Como sempre, né, para começar essa definição aqui, eu começo pela prática. O material de vocês, estou seguindo aí as imagens do caderno de vocês, não é? E olha só, isso é um texto, não é? Essas imagens aqui eu vou ler mais rapidamente, tá bom? Vocês, por favor, aprofundem em casa as dicas que eu vou dar aqui. Mas você vai ver aqui uma imagem que tem um cachorro, não é? Todo desfocado, todo estranho, né? Tudo muito estranho por aqui, mas é um texto, eu vou ter que entender, o leitor vai ter que entender, né? Veja que essa letra também, ela tá desfocada. Ele diz, ó, sim, às vezes eu chuto cachorros na rua. Eu não sou um babaca, eu tenho baixa visão. Então você vai perceber que essa letra desfocada, essa forma aqui tem a ver com conteúdo. Qual que é o conteúdo? O conteúdo que a imagem está querendo passar, não é? Você veja que é uma mistura, né, de um texto não verbal com um texto verbal, e tudo isso tem significado, né? Então, de início, eu vou colocar aqui nessa noção de texto, já a partir disso que a gente está vendo agora. Como a gente vê também em interpretação, que texto é tudo, para nossa noção aqui, né? Tudo o que pode ser lido. Essa noção aqui, ela vem da semiótica e vem também das várias teorias contemporâneas de leitura e da linguística também, né? Da sociolinguística, tudo o que pode ser lido. Então, uma imagem assim pode ser lida, pode ser entendida, não é? Então, isso é um texto, tá bom? Nós vemos aqui um texto, olha só, uma mulher com um véu, não é? E aí a gente tem que ver a cultura, a partir daqui a gente lê a cultura, a partir daqui a gente vê como são determinadas mulheres em determinados países, não é? Esse texto é muito, muito, muito rico. A cor é muito significativa. Aqui tudo isso pode ser interpretado, não é? E você está vendo aqui por trás do véu. Então você está vendo uma mistura de texto não verbal com texto verbal. E aí essa por trás do véu aqui, essa frase, ela já tem um mistério, né? O véu é misterioso e a frase também é misteriosa. Então leva para a gente para a curiosidade, né? Então você veja que nós devemos ler que a forma tem também a ver com o conteúdo, o que se quer se passar de informação em relação a esta mulher com esta burca, essa informação aqui, com esse véu negro, nessa burca negra, com esse texto aqui, a forma tem a ver com o conteúdo, tem muita informação nessa cultura, ok?
Vou passar para vocês aqui um outro texto. A gente acha que texto é só, quer dizer, não é só fotografia, enfim. Um texto, esse texto aqui é uma foto tirada da cidade de São Paulo num dia que vinha tempestade. Vem tempestade por aí. Não é? Então, na natureza também, essas fotos que mostram a natureza também são textos. Não é? Então, tudo o que pode ser lido. Eu posso ler isso aqui como um dia de tempestade, a gente tem que se organizar e para sair na rua, enfim, já preparado para uma tempestade, não é? E às vezes, se puder, nem sair. Então, texto é tudo o que pode ser lido. Agora, para não ficar tão bagunçado, né, para a gente não achar que tá tudo, olha, como é que eu vou organizar toda essa história que a professora está pedindo para a gente ver agora? A gente vai ver aqui os tipos, né, que já vimos aí nessas imagens. Nós vimos um exemplo, né, de textos. Então, você pode dividir os textos assim, né? Um texto ele pode ser verbal. O que é um texto verbal? É aquele que usa palavras, né? Ou pelo menos que tenha bastante palavras, né? Um texto ele pode ser também não verbal. Esse texto não verbal é aquele que usa imagens. Embora isso, claro, nem sempre esteja separado, né? A gente acabou de ver que não. Então, é aquele que usa imagens, não é? Nós vemos aqui texto verbal. Olha só, vou mostrar um outro texto para vocês, é da Folha de São Paulo, de hoje, né? Um texto verbal: explode número de internações por problemas respiratórios, diz Fiocruz. Eu estou mostrando esses jornais aqui, gente, porque não tem outra coisa no jornal a não ser o coronavírus, né? A pandemia, o nosso tema. Então, aqui você vê um texto verbal, não é? Verbal, tudo verbal, texto com palavras. E aqui você vê um texto, vou tentar abrir e mostrar aqui para vocês, espero que vocês consigam ver. E um texto não verbal. Veja, tudo o que pode ser lido, né? Também a nossa realidade pode ser lida dessa forma. Olha só, espero que vocês estejam vendo aí, né? Paraisópolis, texto verbal. Paraisópolis se organiza para combater o coronavírus. E aqui a gente vê a imagem num campo de futebol, não é? Líderes de rua da favela, na zona sul de São Paulo, se reúnem em campo de futebol, mantendo distância entre si, para definir medidas contra o Covid-19, como a distribuição de produtos de higiene e álcool em gel para os moradores, né? A gente vai ver isso aqui na página da B7, que trata de saúde. E você vai ler isso aqui, quer dizer, não pode aglomeração, as pessoas estão longe, né? Então veja que tudo, o texto ele depende do contexto, né? O contexto está ligado ao texto. Paraisópolis, né? As pessoas estão longe. Por quê? Para não ter aglomeração. Esta distância de uma pessoa para outra é um texto. Se uma pessoa não tiver sabendo, se a pessoa ficou dormindo durante 20 anos, acordar, por exemplo, agora e não tiver sabendo o que está acontecendo no mundo todo, não vai ler esse texto. Portanto, tudo depende do contexto. Tudo tem um significado no contexto, né? E aí você vê, enfim, o campo, a favela de Paraisópolis e aqui a cidade de São Paulo, né? A zona sul de São Paulo. Portanto, nós temos aqui a riqueza que a gente produz, né? Um texto pode ser verbal, palavras, não verbal, imagens. Às vezes as palavras ajudam as imagens, né? Um texto, ele pode ser também gestual. O que é um texto gestual? É um texto em que tem gestos, né? A pessoa usa gestos para se comunicar. Um guarda de trânsito, quando pede para a gente parar, ele faz um sinal para a gente parar, ele está usando gesto, não é? Uma mulher, né, numa situação de risco, né? Se ela fizer assim, veja só, se ela fizer isso aqui, ó, tá vendo? Se ela fizer, ela não precisa abrir a boca. Se essa tinta ela não tá pegando muito bem, mas eu quero pintar aqui de vermelho, tá vendo? Quero mostrar a minha mão pintada de vermelho. Ela não precisa abrir a boca, ela pode sair na rua, isso é um gesto, tá vendo? Ela tá pedindo ajuda, você tem que ajudar, ok? Esse é o símbolo eu vou deixar como mistério aqui para vocês pesquisarem, tá bom? Que símbolo é esse que a mulher tem que fazer assim com a mão e tem que sair na rua pedindo ajuda, não é? Esse é um texto, é um gesto, tá bom?
Então ele pode ser gestual. A gente tem também, aqui no Brasil, a gente tem a linguagem brasileira de sinais, a gente chama de Libras, né? As pessoas se comunicam por meio de gestos e também por palavras, né? E você veja que, então, tudo isso pode ser lido, né? E um texto pode ser também multimodal. O que é um texto multimodal? É um texto com múltiplas modalidades. Como assim, professora, múltiplas modalidades? Aqui na página do seu material, na página... Não posso mostrar meu celular, né, que eu estou usando ele agora, gravando com a câmera dele, mas você veja aqui um texto multimodal, um celular, né? Você veja que ele tem vários ingredientes, ele tem telefone, ele tem e-mail, ele abre ali para tirar fotografia, WhatsApp, não é? E aí é um texto com múltiplas modalidades, ok? Múltiplos ingredientes. Então você vai colocar aqui no texto multimodal, é um texto que reúne vários ingredientes. Essa palavra ingredientes aqui eu vou colocar entre aspas vários ingredientes, não é? Porque aqui você coloca som, aqui você coloca imagem, alguém manda um recadinho pra gente num áudio, a gente pode responder com texto escrito, não é? Com palavras, enfim. Então você vai ver aqui palavras, imagens, som, etc, 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 não é? E aí, enfim, os textos multimodais. Se preparem, por favor, porque toda essa parte aqui são as nossas 45 questões do Enem. Vocês vão chegar no final do ano, na prova do Enem, e vocês vão encontrar todas essas modalidades. São 45 questões. Eu estou aqui com o Enem 2019. É uma prova bem... É só um xerox, viu, gente? Só quero mostrar aqui para vocês, não é? Mas, enfim, são 45 questões. Todas essas modalidades, elas vão aparecer, tá vendo? O poder, as palavras têm poder, imagens, né? Texto verbal e não verbal, esse misto de texto verbal e não verbal. Veja aqui... faz bullying, história, né? E aqui você vai ver, parem com o bullying. Temos que responder todas essas alternativas. Tem texto que por exemplo, carta de baralho, né? Tem texto apenas com imagem e você vai ter que dizer que narrativa que é essa, que resposta corresponde a essa imagem. Eu acho muito rica essas provas do Enem, viu, gente? Muito ricas, não é? Tá vendo aqui? Artes plásticas, isso aqui é Picasso, não é? A gente já tem lido essas imagens, né? Texto, tem gente que pinta com sangue, veja, tem um quadro imenso de um artista aqui, Jackson Pollock, norte-americano, e uma outra o Vicky Muniz brincando, fazendo uma intertextualidade com esse texto. É tudo muito rico, não é? Então, nessa prova do Enem, vocês se preparem, porque é muito rica de exemplos e a gente tem que comandar, tá certo? Esses exemplos aqui. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas cadê a redação de toda a história? Ora, daqui a pouco eu vou tratar desse texto verbal, né? Esse texto verbal eu deixo mais pra frente, a gente vai falar dele adiante, porque na redação a gente vai fazer um texto verbal, não é? Mas veja que a redação também, ela já tem um texto não verbal aqui contribuindo. Eu tenho que ler direitinho o que são esses textos não verbais aqui para fazer bem a minha redação. Portanto, eu vou pedir que vocês agora vão para a página 11 do material de vocês. E veja, eu trouxe aqui essa imagem, tá aqui, ó, maior, né? Você tem aqui um texto não verbal. E o que ele está pedindo? Eu vou dar as dicas aqui para vocês responderem. Bem, uma imagem, né? A Vunécia pergunta, qual é o tema? Isso aqui é uma charge do Quino, né? Qual o tema que a charge explora nesse contexto? Imagina se a gente recebesse uma redação assim, que é muito, muito capaz de receber, né? Para ler uma imagem não verbal e tirar o tema daqui, tirar o tema de redação.
né? Redação, gente, não é só, deixa eu só fazer essa observação aqui, a redação não é só aquela de 30 linhas também, né? Redação são esses espaços aqui, ó, tudo que a gente redige é redação, tá certo? Então, você vai ver que qual o tema explorado pela charge nesse contexto? Ora, você vai ler esse texto não verbal aqui, só com imagens, né? E você vai perceber que existem várias proibições, não é? Não pode pisar na grama, não pode escrever, não pode parar, não pode jogar bola, não pode andar de bicicleta, não pode entrar cachorro, não pode jogar lixo no lixo, não pode colher flores, né? O artista também está impedido de criar, tá vendo? Tem uma proibição aqui. No entanto, bem no centro da imagem, tem aqui uma mulher representando a Estátua da Liberdade. Ora, você tem aqui uma contraposição, né? Qual o tema explorado, né? Você tem a oposição, a contraposição, a contradição entre liberdade e repressão, ou opressão, não é? Aí vai justificar, enquanto existem várias proibições indicadas aqui pelas placas proibitivas, tem aqui a Estátua da Liberdade indicando a liberdade, né? Indicando o quê? Indicando que a gente pode ser livre, indicando que a gente pode buscar essa nossa atitude, essa nossa vivência, né? Mas alguns proíbem e outros dizem, não, eu vou adiante. Existe sempre essa contraposição, nem todo mundo é completamente livre. Isso é um belo tema de redação, né? Seria um belo tema de redação. Nem todo mundo é completamente livre, nem todo mundo é completamente preso, não é? Então, é um tema bastante bom para se explorar. Portanto, nesse exercício aqui, você vai dizer que existe uma contraposição entre liberdade e opressão, tá bom? Por enquanto foi isso, nós vamos fazer outros vídeos continuando essa aula 1 e 2, tá bom? Por enquanto, obrigada e até a próxima.